Vamos começar a nossa aula na página 10 de Geografia, Brasil, Limites e Fronteiras. Os limites do território brasileiro foram definidos por meio de acordos e tratados realizados com os países vizinhos. Na paisagem da página 10, esses limites podem ser identificados por meio de elementos naturais, como montanhas, serras, rios e lagos, ou por meios de artificiais, construídos sobre o terreno, como placas, viadutos e pontes. Veja na fotografia a seguir. Nós temos o Rio Paraná, que marca o limite entre Brasil e Paraguai. Vamos conversar e refletir sobre as 3 questões da página 10. A fotografia retrata o limite entre quais países sul-americanos? Podemos ver aqui a Ponte da Amizade, que faz o limite entre o Paraguai e o Brasil. O limite entre esses países é natural ou artificial? Na imagem da página 10, podemos prestar atenção e ver que temos os 2 tipos de limites, tanto o natural, que é o Rio Paraná, quanto o artificial, que é a ponte construída pelo homem. Que elemento visível na paisagem justifica então essa resposta? O rio, presente na paisagem, e a Ponte da Amizade. Ao longo da linha limite entre 2 países, estende-se uma faixa de território chamada de fronteira. A faixa de fronteira terrestre do Brasil corresponde a uma área de 150 quilômetros de largura e é vigiada pela Polícia Federal ou pelas Forças Armadas. As fronteiras podem ser terrestres ou marítimas. No material de apoio, consulte o mapa Brasil, Limites e Fronteiras e, em seguida, resolva as atividades propostas. Observe o mapa e pinte as frases de acordo com a legenda. Verde, nós pintaremos o limite e de amarelo, a fronteira. Faixa interna de 150 km de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, considerada área de segurança nacional. Pode ser terrestre ou marítima. Estamos falando? Agora vocês vejam se estamos falando de um limite ou de uma fronteira e pintem com a cor correspondente. Linha divisória que indica onde termina o território de um país e começa o de outro. Pode ser natural ou artificial. Pintem da cor correspondente. Com o lápis da cor verde escuro, indique no mapa a linha de limite entre o Brasil e os seus países vizinhos. Passe por cima. Com o lápis da cor amarelo, pinte no mapa a área que indica a faixa de fronteira terrestre brasileira. Quais unidades federativas têm parte do seu território situada na faixa de fronteira terrestre brasileira? Observe por quais estados essa faixa de fronteira está passando por cima e coloque a sigla desses aqui no exercício 4. Leia a afirmação a seguir. A linha da costa brasileira tem 7.367 quilômetros e se estende da foz do rio Oiapoque, no norte, até o arroio Chuí, no sul do Brasil. Com lápis da cor laranja, indique no mapa a linha da costa brasileira. Com base no mapa, marque as afirmativas corretas. Dos 12 países da América do Sul, o território brasileiro não faz limite com 6 países. Vocês vão marcar um X se acharem essa opção correta. Na faixa de fronteira terrestre do Brasil está situada parte do território de 11 unidades federativas. Vocês vão ver se essa faixa de fronteira passa por cima de 11 estados e marquem se for correto. A linha de costa do Brasil se estende da foz do rio Oiapoque, no norte, até o arroio Chuí, no sul do país. Se for verdade, vocês marcam essa alternativa. Estas são as atividades da nossa aula de hoje, referentes à disciplina de Geografia.
Em filosofia, iremos dar sequência na página 7. Hora de filosofar. João vivia espantado. Que mundo mais engraçado! Quanta coisa há no mundo, há coisa que a gente entende e coisas que não se entende. Pense no significado do texto acima e, de acordo com as orientações a seguir, realize as atividades em casa. Primeiro, pense em algo que você gosta de saber ou entende sobre o mundo. Elabore perguntas que expressem suas dúvidas e registre aqui no número 2 a sua pergunta. Alguma dúvida sobre o mundo? Pense sobre as perguntas que você tem sobre o mundo. Depois, converse com alguém da sua casa e troque informações sobre o mundo. E anote aqui no exercício 4 o que você aprendeu sobre a sua dúvida ou que você pôde compartilhar com a dúvida de quem estava com você em casa. Veremos a seguir outros modos de perceber o mundo. No poema apresentado nas páginas 4 e 5, o mundo é descrito tal como é percebido. No entanto, outras pessoas poderiam vê-lo de maneiras diferentes, e, portanto, as descrições de cada um também seriam diferentes. Além disso, existem diversos seres vivos, e eles têm maneiras próprias de perceber o mundo. Apenas os seres humanos descrevem o mundo como eles percebem. Mesmo assim, você pode tentar imaginar o que os outros seres diriam sobre o mundo se pudessem falar. Vamos brincar na página 8. Observe as ilustrações que representam alguns seres vivos. Podemos ver a representação de uma tartaruga, de uma pulga, de uma planta, de uma minhoca, de um elefante, de um peixe e de uma coruja. Pense a respeito das características específicas de cada um desses seres vivos. Pense em como essas características interferem no modo como cada um deles percebe o mundo à sua volta. Escolha um dos seres vivos ilustrados e represente-o por meio de uma mímica para alguém que está com você nesse momento e veja se a pessoa consegue descobrir quem você está imitando. Faça de conta que você é um ser vivo da espécie que representou e pense no modo conforme você imagina que seria a percepção do mundo por este ser vivo. Olhar de filósofo. O filósofo alemão Immanuel Kant viveu há mais de 200 anos. Ele queria entender o modo como os seres humanos percebiam o mundo à sua volta. Pensando sobre isso, o filósofo descobriu que tudo o que existe no mundo é percebido pelas pessoas de acordo com o espaço e com o tempo. Você percebe as coisas de acordo com o espaço. Elas podem estar perto ou longe, em cima ou embaixo, dentro ou fora, na frente ou atrás de outra. Você percebe as coisas de acordo com o tempo. Elas podem acontecer ou serem percebidas em momentos diferentes: antes, agora, depois, no passado, no presente e no futuro. Observe na página 9 esta reprodução de uma obra do pintor holandês Vicente van Gogh e utilize-a para colocar em prática o que você aprendeu com a descoberta de Kant sobre o espaço. Em outro momento, você poderá refletir sobre a descoberta desse filósofo a respeito do tempo. Nas linhas a seguir, escreva como os elementos que Van Gogh representou estão organizados no espaço. Então, vocês vão colocar, por exemplo, a cama. A cama está dentro do... A porta. A porta está em cima de alguma coisa? Não. Então, vamos trocar, por exemplo, pelo quadro. O quadro está em cima da... Ok? A janela está em cima da...
O quadro está atrás da... A cadeira está ao lado da... E assim vocês vão preencher esse quadro com as percepções de vocês. Essa resposta é pessoal, cabe mais de uma resposta em cada opção aqui. Na atividade anterior, circule as informações que continuariam sendo verdadeiras se você invertessem a ordem dos objetos citados na frase. A professora daria um exemplo. A cadeira está ao lado da cama. Se eu inverter a ordem dos objetos, a cama continua estando do lado da cadeira. Então, seria uma opção circulada. Prestem atenção em todas as opções do desenho. Também temos mais de uma resposta possível. Essas são as atividades de filosofia da aula de hoje. Uma boa aula a todos!